parabenizar aqui por esse um ano aqui, esse novo divisor de águas, uma história de 24 anos de inovação, de criatividade, de empreendedorismo e, acima de tudo, com um toque requintado de humano em todos os lados que tu olha para cá. Parabenizar pelo teu empreendedorismo e essa visão que tu tem de primeiro mundo trazendo para Porto Alegre. Muito obrigado, Sérgio, por estarem prestigiando nosso um ano de nova casa. O Dia Glaser, nessa trajetória de mais de 2 décadas atuando em oftalmologia, se sentiu preparado para fazer esse movimento e estávamos aqui inaugurando no dia 1º de julho do ano passado, de 2019. Então é uma data muito importante para todo o Dia Glaser, para toda a equipe Dia Glaser, para todos os médicos oftalmologistas que utilizam e nos honram de trazer os seus pacientes aqui para a nova estrutura do Dia Glaser. Acho que isso é uma sequência de um trabalho que deu certo, que desde o primeiro dia, há 20 e poucos anos atrás, ele inspirou essa conquista de nós estarmos hoje, sim, num local privilegiado de Porto Alegre, numa estrutura, num complexo da área da saúde, dos mais modernos. O telespectador no Medplex, que hoje é uma referência de conceito internacional, não é isso? Eu confesso que desde o primeiro momento que eu fui apresentado para esse conceito do Medplex, ele realmente convergiu todas as melhores práticas de um ambiente arquitetônico para a área da saúde no mundo. E isso veio para Porto Alegre, mérito desse projeto com a Goldstein Cirela. Bom, podemos dizer que além dele ser muito mais do impactante, ele é extremamente acolhedor também, né? Esse aspecto nos chama atenção, viu, Sérgio? Nós pensarmos uma estrutura de oftalmologia no último andar de uma torre muito bonita, com uma vista muito bonita de Porto Alegre, né? A nossa estrutura atinge todo o andar e, consequentemente, é uma vista de 360 graus. O centro cirúrgico, você teve a oportunidade de entrar no centro cirúrgico, a qual a nossa equipe, eu posso te dar um pequeno depoimento aqui. Nós temos o público de oftalmologia, muitos são idosos, né? Então nós temos uma posição do centro cirúrgico que amanhece o nascer do sol. E muitas senhoras falam para a nossa equipe de enfermagem, ficam de pé olhando pela janela o nascer do sol e dizem para a nossa equipe: minha filhinha, espera só um pouquinho, eu dar mais uma olhadinha no nascer do sol e logo em seguida você me prepara para a cirurgia. Isso deixa toda a nossa equipe muito feliz e um ambiente que é extremamente importante, a segurança, ou seja, não compromete em nada a questão da segurança, esse aspecto mais humanizado. Só agrega. Né? Só agrega. Bom, a gente observa aqui, para qualquer lado que tu olha, tem um DNA inovador, tem um DNA disruptivo, tem um DNA de treinamento. Tu olha para as pessoas atendendo aqui, eles têm um perfil todo internacional. A sensação é que tu tá assim no Albert Einstein, tu tá em um lugar fora do Brasil. Tu criasse um ambiente dentro de Porto Alegre que nos traz referência de países de ponta. Como é que surgiu isso, cara? Eu diria que é o acúmulo de muitos anos de um projeto que continua sendo inovador, que felizmente deu certo. Você agora com máscara, mesmo com máscara, você deve estar sentindo uma sensação de um cheiro agradável. Então, esse é um exemplo aqui de inovação no ambiente da área da saúde. Nós estamos aqui num corredor onde saem 6 elevadores e você já sai com esse impacto, por exemplo, como se você estivesse num shopping center, de um aroma, né? Essa condição que você tem aqui, Sérgio, de inovação, são os detalhes, são os cuidados com cada um dos detalhes
para que se passe uma experiência que não se limite somente à questão da saúde ocular do paciente, a qual é muito importante. Nós diríamos que esses pacientes já são muito bem tratados pelos oftalmologistas que aqui conduzem os seus pacientes, né, os seus clientes. E aqui, da nossa parte, é acolher bem a esses que nos dão a honra de nos visitar. E eu vou me recorrer, não me lembro qual é a música, assim, detalhes tão pequenos são coisas muito grandes para esquecer. O segredo, na minha opinião, da inovação, ele está nos detalhes. A soma dos detalhes fazem a diferença. É a soma das situações, desde que você é acolhido aqui, por exemplo, na saída de um elevador pela nossa equipe de concierge, no momento que você percebe... As obras de artes dentro do bloco cirúrgico. Essa foi outra... Podemos falar sobre a Tarsila, fazer uma Monet? Então, isso foi uma homenagem, Sérgio. Normalmente, as salas cirúrgicas nos centros cirúrgicos de todos os hospitais no Brasil e no mundo, elas têm número. Sala 1, sala 2, sala 3. Isso é... obras de arte. Nós queríamos fazer uma homenagem, é um penso de inovação, né? Por que não colocar no fundo de uma sala de um centro cirúrgico um grande painel de uma obra fantástica de Van Gogh? Por quê? Não. Né? Se a gente perguntar por que não, a gente talvez supere determinadas situações limítrofes do tradicional. Né? Então, ao invés de colocar um número numa sala, se colocou artistas, 5 artistas renomados no mundo, dentre eles Tarsila, que é uma artista nacional. E qual é o objetivo final disso? O médico oftalmologista, por fazer cirurgia num pequeno órgão, o nosso olho, ele usa o que se chama motricidade fina. Ele usa os detalhes do seu dedo de maneira muito delicada para fazer esse procedimento oftalmológico. E esses grandes pintores da humanidade, eles também, da mesma forma, com seus pincéis, usavam essa motricidade fina. Então, esse insight de inovação, ele teve presente, ele fez sentido na nossa chegada aqui e, literalmente, fizemos isso como um complemento. É muito interessante que nós temos o site virtual no nosso... o cliente pode... antes de chegar no Diag Laser e enxergar tudo que nós estamos falando através do site. Tem um tour virtual. E nós já temos recebido um retorno de muitos médicos que os pacientes perguntam: doutor, em que sala o senhor vai fazer a minha cirurgia? Porque muitos têm preferência por... Unindo também ciência, tecnologia e arte, coisa boa isso, né? Eu acho que a medicina ela tem muitos fundamentos e princípios da arte, né? A medicina é a arte de curar. Então, esta homenagem, ela nada mais faz do que resgata e reaproxima aquilo que nos primórdios da medicina foi um fundamento, assim como outras especialidades. Bom, e surgiu também na Grécia, coisa boa também, né? Os primeiros pensadores da medicina surgiram na Grécia, onde também surgiu as artes, hoje a arte moderna, a arte grega. Eu gostaria que tu falasse, Fernando, hoje, qual foi o filme que passou na tua cabeça quando tu acordou e lembrando, um ano hoje no Mediplex, um local que podemos dizer que seria a Disney das clínicas, a Disney da saúde. Qual foi o filme que passou na tua cabeça depois de uma história de 24 anos e podemos dizer que esse último ano, um divisor de águas na história da Diag Laser? Então, Sérgio, primeiro, muito obrigado por essa pergunta tão íntima, né, e que faz com que a gente realmente reflita, né, sobre toda uma trajetória de muitos anos e em especial nesse último ano. Passa um filme. Eu diria que, se eu pudesse resumir assim, é um agradecimento. Nós temos plena consciência de que o fato de nós termos conseguido
potencializar isso para a comunidade rio-grandense, ele é a soma de muitos esforços que não se limita a uma pessoa tão somente. Nós temos um agradecimento muito sincero aos oftalmologistas que desde o primeiro dia acreditaram no projeto e no propósito do Diag Laser. Nós temos um agradecimento intenso a toda a equipe do Diag Laser. A importância do atendimento humanizado, ele passa não pelas melhores, e felizmente o Diag Laser tem as melhores tecnologias, aquilo que é lançado mundialmente nos Estados Unidos, na Europa, num curtíssimo espaço de tempo, está aqui dentro do Diag Laser. Isso logicamente muito nos orgulha, esse relacionamento com as grandes empresas que detêm e lançam tecnologia na área de oftalmologia, elas têm o Diag Laser sob seu radar, sobre sua expectativa de posicionamento das melhores tecnologias. Isso faz com que haja essa convergência de mais de uma centena de oftalmologistas que nos honram utilizando a estrutura do Diag Laser no seu dia a dia. E eu diria, Sérgio, assim, somado esses agradecimentos que potencializaram nós estarmos onde a gente, felizmente, hoje pode estar, eu diria que talvez tenha um sentido maior para tudo isso, né? Um empreendimento, ele tem na sua origem um propósito, né? E hoje o Brasil, enfim, com toda essa dificuldade do momento, e que certamente nós vamos superar. Falando do Covid-19. E que certamente nós vamos superar. O quão importante é para todos os empreendedores, né, que hoje, claro, sofrem da mesma forma com essa dificuldade, essa perspectiva de adaptação que todos nós temos que ter, né? Ou seja, eles trazem no seu DNA, na sua origem de projeto de empreendedorismo, um propósito de dar certo, de ter uma perspectiva de evoluir, de ao longo dos anos, né, se consolidar. Acho que esse sim é o grande... Eu diria, observando marcas que deram muito certo, que se mantiveram, inclusive, diante de tantas crises que a humanidade já passou. E aí, sim, esse agradecimento, porque, logicamente, essa gratidão. Nós estávamos conversando em off, tu fosse a Diag Laser uma das primeiras, ou a primeira aqui no Rio Grande do Sul, a trazer um equipamento. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu atuei muito tempo com a indústria farmacêutica na área de oftalmologia, fui distribuidor na região sul. Em dado momento, em 1996, nós migramos para a área de prestação de serviço, trazendo o primeiro laser para o Rio Grande do Sul. Ou seja, retirada. Foi fantástico. E aí surgiu o Diag Laser ou como é que foi? A partir daí foi embrião e nós, claro, concentrávamos só na cirurgia laser para retirada do óculos, à época. E a partir daí foi evoluindo, foi fazendo sentido para a comunidade oftalmológica. A origem da marca, olha, daí a gente não consegue traduzir, assim como da origem da inovação dos artistas nas salas cirúrgicas, né? É uma consequência. Bom, a gente entra aqui, a sensação que tem é que tu não está só numa clínica, tu está num hospital, tu não está só no hospital, tu está numa clínica, e tu não está só numa clínica, num hospital, mas tem uma sensação que tu está num hotel 5 estrelas e ao mesmo tempo numa galeria de arte. E esse mix, assim, de onde é que vem, onde é que surgiu, onde é que nasceu esse embrião aí? Então, Sérgio, o conceito aqui das torres muito modernas da área da saúde, ele remete a projetos inovadores, né? Possivelmente todas as empresas e marcas que estão vindo para esse complexo. E aí você fala desse conceito de aproximar o atendimento da área da saúde por um princípio mais humanizado e trazendo aquilo que hoje em dia é essa fonte inspiradora dos hotéis que testam e estimulam a experiência do cliente, né, do usuário, ele começa a se aproximar em projetos inovadores na área da saúde.
Então eu diria que essa inspiração, o DNA surgiu aí. Ela, na nossa opinião, ela não tem mais volta. Ela nos desafia diariamente para que a gente consiga buscar, por que não, de outros setores de atuação, inovação para a área da saúde. Bom, o que significa somos tão bons em ouvir quanto somos em ver? Você acabou de me fazer uma pergunta. Exato. Essa pergunta ela tem que ser muito bem escutada, né? Ela a partir do momento que você a escuta e tem uma escutativa e se esforça para ter essa escutativa, você compreende a pergunta que foi feita, o empenho é de você responder isso na sua totalidade. Então, escuta, somos tão bons em escutar como estamos nos esforçando para ser bons para enxergar cada vez melhor. É esse o propósito. Bom, parabenizar aí, que sirvam as façanhas da Jag Laser e a tua história, Fernando, que é uma história que provavelmente vai mudar a história, vai mudar o DNA da oftalmologia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para toda a tua equipe. Sirvam as tuas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo apoio do programa de vocês em estar prestigiando aqui esse 1 ano do Jag Laser. Presidente, primeiro quero lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor tem feito no IP e também a gente já conhece o seu trabalho como prefeito, presidente da FAMURS, não ia ser diferente. A sua impressão hoje sobre a Jag Laser, que é uma empresa gaúcha com uma referência mundial, uma referência internacional? Bom, esse é um dever que a gente cumpre com muito prazer. Digo dever porque como uma clínica, né, uma instituição credenciada, o IP Saúde, que atende muita gente, que é referência para muitos usuários. Representa bem o IP, né? Representa e atende muito bem, né, todos os nossos usuários. Estar aqui é um dever, conhecer, estar presente, acompanhar de perto a qualidade do atendimento, o acolhimento que os usuários recebem. Mas eu digo com muito prazer porque ao chegar sempre em estabelecimentos como esse, é a alegria, né, de que o IP Saúde tem hoje a oferecer para o seu usuário algo efetivamente resolutivo, acolhedor, humano e com uma qualidade que merece destaque. Bom, 1 ano aqui, uma data emblemática, uma data histórica para a Jag Laser na sua história de 24 anos. Podemos dizer que hoje aqui a gente vê, nota e observa o DNA que tem o empreendedorismo aqui do Fernando Lawrence, que também é cônsul da República Tcheca, de inovação, de tecnologia, de cultura, pelo aspecto que ele coloca no empreendimento e principalmente o toque humano de treinamento que tem os colaboradores, né? A Jag Laser ela se mostra como uma clínica além do contemporâneo, né? Ela está muito à frente da maioria dos estabelecimentos dessa mesma natureza aqui no estado e isso, como disse, é um prazer a gente poder identificar instituições como essa, né? Na frente do seu tempo, né? Exatamente. Então a intenção do IP Saúde, obviamente, é ter mais estabelecimentos com essa qualidade. A gente quer muito mesmo que a Jag Laser sirva de inspiração, inclusive, para outros profissionais, para outros empreendedores, para que a gente consiga nivelar o atendimento em saúde por cima, como o que já se tem aqui. No momento da pandemia do coronavírus Covid-19, como é que está o IP funcionando? Porque é um momento dramático que o mundo, a história do mundo vive, não é isso? É um momento difícil, né? De muitas provações que a gente tem que encarar com muita serenidade. O IP Saúde teve que se adequar a essas rotinas, talvez, como eu costumo dizer, talvez acho que depois de cloroquina a palavra mais disparada na rua foi contingência.
todo mundo montou a sua estrutura de contingência. Os hospitais prepararam para atender pacientes, as empresas tiveram que se adaptar. As pessoas tiveram que se reinventar. E o IP Saúde também. Então nós implantamos de imediato, logo após a deflagração do processo de pandemia, o atendimento totalmente digitalizado do IP Saúde. Os usuários foram dispensados de comparecer presencialmente nas unidades para ter atendimentos básicos. E implantamos, fomos pioneiro aqui no estado, na implantação do serviço de telemedicina através de teleconsultas. Então estamos desde o mês de abril com a oferta desse recurso que tem ajudado muito os usuários desde então. A telemedicina é uma ferramenta que era discutida, A mais B, ou alguns interrogavam, questionavam, mas vem para ficar, não tem mais volta, né? Eu acredito que sim, né? Aqui no Brasil, especialmente, havia algumas resistências ainda à prática da telemedicina. Na Europa já funcionava, na Oceania. Nesse momento, eu acho que consolida a sua efetividade. Talvez a telemedicina ainda esteja difícil de ser aplicada a uma primeira consulta médica, o primeiro contato do paciente. Mas, para aquele paciente que já pertence, né, ao quadro, né, de pacientes, do profissional, eu acho que ele se adere muito. E facilita as pessoas, né? Logo que a gente implantou a telemedicina, eu tinha pessoas das minhas relações, amigos pessoais, que me ligaram, né? Usuários do IP me ligaram: olha, Marcos, eu fiz uma cirurgia bariátrica há alguns meses em Porto Alegre e eu tenho que comparecer uma vez por mês ao hospital agora por 6 meses para ver como é que eu estou evoluindo. Só que eu moro em Quaraí, não tenho ônibus mais, não tem isso, como é que eu faço? Usa a telemedicina. Isso poupou aí 2 dias de viagem, um deslocamento de uma pessoa em risco. Então são ações que o IP Saúde assim se sente gratificado, né? Porque é um plano, né, do Estado, é um organismo público que tem sim suas dificuldades, mas que se sente realizado em ser pioneiro na oferta de uma ferramenta que funciona. Eu acredito que a telemedicina, a partir de agora, ela vai se adequar a esse novo normal. Presidente, o senhor muito cedo já teve desafios como prefeito, bem jovem, como presidente da FAMURS também, bem jovem. Podemos dizer que o IP foi o grande desafio da sua história política e administrativa? Olha, tem sido um grande desafio sob o aspecto gerencial. O IP Saúde é um órgão muito grande no aspecto financeiro e administrativo. É o 5º maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul. O IP Saúde tem sido o primeiro item, né? Exatamente. O IP Saúde, assim, ele só está abaixo dentro das receitas do estado, do orçamento do estado, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Saúde. O IP Saúde hoje equivale, em termos financeiros, a 5, 6 secretarias de estado. Tem uma estrutura enxuta de servidores e um objeto muito sensível para cuidar, que é a vida das pessoas. Então tem sido um grande desafio. A gente só vai saber realmente se foi o maior ou um dos maiores ou não no final, né? Por enquanto ainda a gente está em plena ação. Podemos dizer que a Jag Laser é um patrimônio dos gaúchos, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho que cumprimentar a iniciativa do empresário Fernando Lores de Azevedo, que é um empreendedor, um empresário arrojado, que enxerga muito longe, que estabelece em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma referência em procedimentos oftalmológicos, cirurgias oftalmológicas no país. Isso aqui serve, por incrível que pareça, até para o Mercosul e todo o território brasileiro, porque hoje no país, eu não sei se nós temos um ambiente padrão de referência de equipamentos de altíssima geração para esses procedimentos cirúrgicos em oftalmologia. Então, os cumprimentos a toda a equipe do Jag Laser, que comemora nesse momento 1 ano de novas atividades em novo ambiente, extremamente moderno, né? Um dos mais qualificados. Então, e a direção do Jag Laser, especialmente na figura do empresário Fernando Lores de Azevedo, por esse empreendedorismo, né? Por esse arrojo em estabelecer para os médicos oftalmologistas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim, de todos os ambientes, um padrão de hospital-dia com essa referência, com essa qualidade em procedimentos cirúrgicos. Isso realmente nós temos que aplaudir quando nós temos, neste ambiente da capital gaúcha, Rio Grande do Sul, padrão de primeiro mundo, né? Esse padrão de primeiro mundo que encanta a todos e dá uma tranquilidade a todos aqueles que precisam, que necessitam de atendimento na sua visão, nos procedimentos cirúrgicos em oftalmologia. Além de ser uma referência para nós,
como jornalista, como comunicador, tu é um homem viajado, um homem experiente, e tu sabe, entrando aqui para qualquer lado que tu olha, tem inovação, tem criatividade, tem um lado humano, que é uma marca do empresário Fernando Lores. Não, sem dúvida, aqui no ambiente, no Jag Laser, realmente, dos seus funcionários, é de um padrão, né, de atendimento, de diplomacia, né? Os ambientes são absolutamente adequados para tudo que se espera, em qualquer padrão, qualquer situação que se esteja dentro do Jag Laser, se nota a modernidade, o alto padrão, a tecnologia, né? E esse atendimento extremamente humano, qualificado, carinhoso, que oferece o Jag Laser aos seus pacientes, aos seus médicos, que aqui fazem os seus procedimentos cirúrgicos. Os cumprimentos, né? Só temos que aplaudir esse tipo de atividade, de empreendedorismo, como eu digo, repito, do empresário Fernando Lores de Azevedo. Vida longa de Jag Laser nesse primeiro ano aqui, que é um marco histórico, emblemático e emocionante, e que sirvam as façanhas da Jag Laser sobre a liderança de Fernando Lores de modelo a toda a terra. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Nós temos que, como eu digo mais uma vez, sublinhar esse preparo, né, do Fernando Lores de Azevedo, estabelecer aqui em Porto Alegre esta referência, que é um padrão mundial, internacional. Nós temos aqui o padrão mais avançado na tecnologia de equipamentos para cirurgia em oftalmologia. Nós temos Nova York dentro de Porto Alegre. Nova York dentro de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Tá? Forte abraço. Doutor Paulo, podemos dizer que a Jag Laser, para qualquer lado tu olha aqui, é como se estivesse numa Disney de inovação, de criatividade e um toque humano que faz a diferença da Jag Laser. É verdade. Isso já há muitos anos. O Jag Laser ele preza por ótimos equipamentos, pessoal de primeira linha, né? E aqui a gente se sente super bem acolhido, né? Tanto os cirurgiões como eu, como os pacientes, eles ficam muito bem assistidos. Né? Em relação ao que chama atenção também, que ontem nós tivemos nos blocos cirúrgicos, que os protocolos da Organização Mundial da Saúde são extrapolados aqui, porque eram praticados antes e hoje com muito mais intensidade. Sim, aqui se tem todo o cuidado, sempre se teve todo o cuidado, agora tem um cuidado extra, com essa questão de máscaras, né, protetores faciais, né, a questão de limitação de distância entre as pessoas. Então, a gente está fazendo tudo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e até um pouco mais, né? Quanto tempo essa parceria com a Jag Laser? Olha, 23 anos no total, né, desde da primeira sede, né? Depois teve a segunda sede, agora a terceira. Agora na terceira já é uma história, né? Já é uma história, uma longa história, muita, e sempre com todo sucesso. Todo esse período assim, que mais te chama a atenção, te chamou a atenção, além desse espírito, desse DNA inovador e também esse toque humano no atendimento aos clientes, o que mais te chama a atenção? Olha, a qualidade, né? A qualidade dos equipamentos, a qualidade do atendimento pessoal, a infraestrutura, e principalmente agora que a gente tem o que tem de mais moderno, né? Tanto em ambiente físico como em equipamentos, que foi modernizando, e isso é uma característica do Jag Laser, é sempre procurar se atualizar. E a gente observa que quando tu entra aqui, a sensação que tu tá numa clínica, num hospital de primeiro mundo, é isso que passa, né? Exatamente, é isso aí, é tudo mais moderno, né? É tudo top, tudo de bom. Tudo top, tudo de bom, exatamente, né? Uma mensagem aí para esse um ano aqui, nessa nova fase, nesse divisor de águas da Jag Laser. Bom, eu só posso dar parabéns para a clínica, parabéns para nós por ter a disponibilidade de ter todos esses recursos, né, essa infraestrutura, e que a gente consiga superar isso aí para o ano que vem as coisas normalizarem, o atendimento, né, como era nos últimos anos, né? Então é isso que eu desejo. Obrigado. De nada, é um prazer. Sérgio, temos
dizer que a Jag Laser ela transpira inovação e um toque humano e cultural indescritível, não é isso? É pura verdade. Nós temos o prazer e a satisfação de ter o Jag Laser conosco há muitos anos. Foi o primeiro serviço oftalmológico que disponibilizou para nós tecnologia de ponta na área de cirurgia refrativa, cirurgia da miopia, astigmatismo e outras tecnologias. E de um ano para cá está nessa nova sede, que realmente, em termos físicos, é maravilhoso, em termos tecnológicos, como você... infraestrutura de primeiro mundo, tanto em termos de área física como em termos de tecnologia, porque a oftalmologia depende muito de equipamentos, de tecnologias novas. E o Jag Laser nos proporciona isso de uma forma espetacular. O atendimento também ao paciente e a nós médicos também é tudo de primeiro mundo. Então, realmente é uma tecnologia, um local fantástico para nós trabalharmos. É um conjunto de ações que deixa essa orquestra afinada, não é isso? Perfeito. E é necessário ser um conjunto de ações, né? Para a medicina, né? O paciente tem que se sentir bem acolhido, tem que receber o que existe de melhor no mundo, e aqui nós temos a felicidade de ter. E a sensação que passa a Jag Laser, esse divisor de águas de um ano para cá no Mediplex, ela está unindo muito infraestrutura, tecnologia, ciência, arte e um toque humano que faz com que as pessoas se sintam como se estivessem num hotel 5 estrelas. É a pura verdade. Foi uma diferença bem significativa, uma diferença bem grande. Apesar do Jag já ter investido há muitos anos em tecnologia, a área física faz diferença. Parece um hotel 5 estrelas, é um cartão de visita. Isso, o paciente se sente bem e nós nos sentimos muito bem. E a estrutura do Mediplex aqui é fantástica. Bom, e as pessoas estando, os colaboradores, os médicos, os protagonistas se sentindo felizes, o cliente provavelmente se sinta mais feliz ainda, né? Existe uma máxima na medicina em que o médico ele tem que se sentir bem confortável onde ele faz os procedimentos, né? Não adianta saber fazer um procedimento maravilhoso, ter a técnica e fazer aquele procedimento no local onde a pessoa não está confortável. Então isso é fundamental, nós nos sentirmos à vontade, tanto nós como o paciente. E o Jag Laser aqui no Mediplex proporciona isso. Doutor, vou lhe explorar um pouquinho mais. O que significa, assim, o que passa no seu coração, na sua mente? Somos tão bons em ouvir quanto somos em ver. Nós somos mesmo, só que isso já está comprovado que a visão de todos os sentidos é a que mais nos liga, o que mais nos aproxima, o que mais nos conecta com o mundo, né? Então a visão... As pessoas dizem que é a janela da alma. É a janela da alma, exatamente. Não é exagero, não. É claro que não ouvir é muito ruim, mas não enxergar, com certeza, compromete muito mais. E no mundo tão digitalizado e tão disruptivo, né? Mais ainda, com certeza. A gente se comunica com o mundo, a gente interage com o mundo, é com a visão, né? A Jag Laser, essa data aqui, um ano, uma data emblemática, uma data histórica, porque é um divisor de águas na sua história. A Jag Laser entra para a história da oftalmologia do estado do Rio Grande do Sul como uma clínica com uma visão acima do seu tempo ou além do seu tempo? Sempre foi assim. Desde o início, o Jag sempre se preocupou em inovar, né? Então está sempre atrás de novas tecnologias e é um marco, sim. É o DNA. A honra e o prazer de receber o doutor Joaquim Xavier, que é médico oftalmologista, que se confunde com a história da Jag Laser, porque vocês são parceiros de longa data, não é isso aí, doutor? É verdade, nós estamos juntos desde o início. E quando o Jag Laser se mudou para cá há um ano e hoje está fazendo o aniversário, a gente parabeniza toda essa estrutura em que a direção e os funcionários mostram para nós que o Rio Grande do Sul é capaz de ter uma estrutura nessas condições, com uma tecnologia avançada. Estrutura internacional. Internacional, avançada de primeiro mundo. E nós aqui nos sentimos à vontade, porque nós estamos, além de trabalharmos numa estrutura então fantástica, que nos dá condições de exercer o nosso trabalho da melhor maneira, com relação ao diagnóstico e o tratamento através de cirurgia que o Jag Laser nos oferece, em benefício dos pacientes. Bom, o Jag Laser tem no seu DNA um DNA inovador,
mas com um toque muito humano. E essa estratégia de mostrar obras de arte dentro do bloco cirúrgico é um dos grandes diferenciais da Jag Laser e também do seu DNA inovador, né? Isso é um up, né? Isso é um plus. Mostra o interesse da direção de a todos os pacientes que aqui fazem cirurgia, essa impressão. É uma estrutura em que o bloco cirúrgico se confunde também com, além da tecnologia, uma galeria de arte. Então, faz com que o cirurgião se sinta à vontade e saber que não está entrando, talvez, até tipo um hospital. Exato. E aí nos acolhe tão bem. Tem que ressaltar que essa vinda para cá é acompanhada dos funcionários e funcionárias que têm a mesma filosofia de trabalho que o Fernando nos impõe. Diz um lado bem humanizado. Bem humanizado. E os médicos que vêm para cá, então, ficam... Olha, eu venho quinta-feira fazer cirurgia, eu me sinto feliz de chegar aqui. Porque é como se fosse um prolongamento da minha casa. Doutor Joaquim, eu gostaria que o senhor falasse assim, a Jag Laser, ela tinha era admirada pelo seu aspecto inovador, de tecnologias avançadas de equipamentos, técnicas cirúrgicas de ponta, e hoje passou todo esse conjunto a ser referência também não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no mundo também. O Jag Laser tem uma característica ímpar, ou seja, é um centro de exames complementares que vão proporcionar ao médico no seu consultório encaminhar para cá, porque tem aparelhos que vão nos dar condições de fazer o diagnóstico. E com a cirurgia, então, nem se fala, porque nós temos sala de cirurgia com microscópio e aparelhos que nos dão condições, então, de executarmos a nossa tarefa da melhor maneira. Então, ao longo da vida, da história do Jag Laser, vem evoluindo cada vez mais. E agora eu acho que chegou num ápice. E, como eu já falei, é um centro de exames complementares, ou seja, ele não compete com o médico. É como um laboratório normal. O paciente vem até aqui... Ele é uma ferramenta do médico. Ferramenta que nos ajuda, que vai proporcionar lá no consultório eu ter o diagnóstico e trazer sempre o benefício do paciente. Bom, esse depoimento aqui, nós estamos numa data emocionante, numa data emblemática, numa data histórica. Podemos dizer, doutor, que sem sombra de dúvida, quem no fundo ganha mesmo é o paciente, é o cliente. A sociedade gaúcha, né, e brasileira. Claro que é o paciente, mas somos nós todos que ganhamos. Os médicos que uma vitória de todos. Trabalhamos aqui e os pacientes que vêm para cá e resolvem a resolução dos seus problemas. Do ponto de vista oftalmológico, na sua totalidade. Então nós vamos nos recorrer a uma frase do nosso hino, que sejam as façanhas da Jag Laser, de todos os seus colaboradores, os médicos, seus pacientes, os seus clientes, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Toda a vida. E obrigado pela entrevista, e temos que, de fato, tecer loas a um serviço que nos diferencia e facilita a vida de todos, do médico e do paciente.